É mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com financiamento do CNPq, sob a orientação da doutora Heloísa Cruz. É graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação lato sensu em História e Historiografia da Amazônia, pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal da Bahia, atuando na docência em licenciaturas e cursos técnicos, estando atualmente na coordenação da licenciatura intercultural indígena naquela instituição, além de estar na coordenação adjunta da ação Saberes Indígenas na Escola. Obrigada, Edson. Boa tarde a todos e a todas. Vou sentar aqui para fazer a conversa de forma mais tranquila. Assim, eu estive numa palestra de um pajé em Fortaleza, que é o pajé Luiz Caboclo de Almofala, e ele fez, assim, além de tantas outras coisas, ele fez uma fala que para mim foi muito forte, foi muito expressiva, né? Depois de ele falar de toda a violência histórica que o povo Tremembé sofreu, e inclusive chegando a um tempo em que eles tiveram que se esconder, né, esconder o seu pertencimento para continuar a luta. Aí ele falou, então, né, antes nós tinha que se calar para viver. Hoje a estratégia é nós falar para continuar a luta. Então eu diria que é bem isso mesmo, né? Eu assim sou muito grato ao Mar, né, pelo convite. Eu já estive aqui outras vezes, participando de outros eventos, né? Eu estou como colaborador da exposição que está aí, né, a de Jaguatá-Porã, que está exposta aí desde de março, né, deste ano, e que estará até fevereiro do ano que vem. Quem ainda não viu, né, aproveite para fazer lá uma visita à exposição, muito bonita, diga-se de passagem. E, assim, eu queria contar rapidamente duas histórias. Eu até agora estou em dúvida sobre quais duas histórias eu vou contar, mas vamos lá. Assim, para falar um pouco, né, de onde estou falando e também falar um pouco da luta que a gente vem encampando. Eu estive conversando agora há pouco no café, ali no coffee break, com os amigos e amigas, e aí eu falei, uma das histórias eu acho significativas é esta, né? Eu trabalho como professor de História Indígena e professor de Educação Escolar Indígena numa licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal da Bahia, no campus de Porto Seguro. Atualmente estou coordenando esse curso, e esse curso é uma batalha, literalmente. Então, a história é a seguinte: há uns 2 anos atrás, nós estávamos fazendo um trabalho, né, em uma aldeia, trabalho de ministrar aulas para os alunos indígenas da licenciatura, e terminamos, então, na aldeia do povo Tupinambá, no território de Olivença, e estávamos a caminho de uma outra aldeia do povo Pataxó, que fica no município de Pau-Brasil. E no meio do caminho, o carro institucional em que eu estava, do Instituto Federal, foi interceptado por um grupo de pistoleiros, né, a mando de fazendeiros, e esse carro foi incendiado, né, e nós fomos arrancados bruscamente do carro. Tinham mais 2 professores, uma professora de História, um antropólogo, o motorista e eu. E esses pistoleiros chegaram armados no carro, então abordando, gritando: tem um índio dentro do carro, né? E os professores, então, foram liberados, o motorista levou uns tapas, né? Eu creio que por pertencimento também, o motorista é negro, e eu fui sequestrado, né? Fui colocado numa picape, fui levado para o município lá de Boirarema, na região mais rural da cidade, e lá eu sofri várias agressões físicas, e depois de várias agressões eles colocaram um revólver na minha cabeça e apertaram o gatilho várias vezes e não saía bala, e depois de uma pressão muito grande eles resolveram me liberar. E no meio da zona rural eu imaginava que seria mesmo ali o fim de linha, né? Mas enfim, os meus guardiões, né, me protegeram, e aqui estou. Vou cortar aqui essa história e vou falar de um outro trecho, de uma outra história, que é assim: lá em Porto Seguro, que é a cidade onde estou morando, eu sou Caiapó, aos poucos eu vou falando essas coisas, né? Eu sou do povo Caiapó,
que é um povo que está num território que apelidam de Mato Grosso, Pará e Amapá, porque para o nosso povo esses nomes são tão pouco significativos, né? Nós estamos muito antes de criarem artificialmente esses territórios. E eu, apesar de ser lá da região, nasci no estado do Amapá, eu estou atualmente morando em Porto Seguro. E, obviamente, que Porto Seguro eu considero uma cidade, falo obviamente, né, porque é uma cidade que eu considero muito linda, né, e acho que, geralmente, quem vai em Porto Seguro fica encantado com aquela beleza toda lá. E eu gosto de ir às praias, não gosto de entrar no mar, nada contra o mar, eu prefiro água doce, Rio Amazonas, sou da água doce. E aí, numa das idas na praia, uma moça, eu estava sentado numa mesa na praia, a moça chegou bruscamente e, assim, de maneira muito simpática, falando assim: nossa, você é índio, que beleza, é tão difícil a gente ver índio puro, né? Falando índio puro como você, né? E expressando uma simpatia muito grande, e ela se apresentou como mineira e tal, e começou a puxar conversas. E eu fui respondendo prontamente todas as questões que ela levantava, e ela começou a me olhar de maneira estranha e falou assim comigo: nossa, você é inteligente, né? Você estuda? Aí eu falei: estudo sim, moça, eu gosto de estudar. Eu fiz graduação lá na sua cidade, em Belo Horizonte, sou historiador pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aí ela falou: nossa, então você é muito inteligente mesmo, né? Nem parece ser índio. E aí continuamos a conversa, e aí chegou um momento que ela falou: mas o que mais que você estuda ou estudou? Aí eu falei com ela: moça, eu sou doutor em História, pela PUC de São Paulo. Aí ela falou: nossa, então você não é índio. Né? Então, eu acho engraçado essas histórias, né? Porque a gente ri para não chorar, porque, assim, no final das contas, eu lembro a fala da minha parente Eliane Potiguara, escreveu um livro chamado Metade Cara, Metade Máscara, e tem uma fala dela, assim, bem marcada no livro, né, que eu gosto sempre de lembrar, que ela fala, depois de toda essa violência histórica dos povos indígenas, e particularmente das mulheres indígenas, chega um momento que ela fala assim, escreve: Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Né? Porque, poxa, a gente não pode pertencer, né? Imagina, olha só pelo fato de eu ter, né, carregar no meu corpo um estereótipo que dizem, né, por aí que é o estereótipo de indígena, eu quase fui morto, quase morri. E muitos morreram. Então, assim, essa questão me chama a atenção, pelo menos por um ponto, assim, sabe? Que essa questão de pertencimento, ela é muito difícil, às vezes, de nós lidarmos para identificarmos quem que é indígena e quem que é negro, mas tem uma coisa objetiva, entendeu? Que, no final das contas, a violência, ela acaba se voltando contra as pessoas que têm essa marcado na pele, isso que é identificado como negro e como índio, vamos chamar assim, que no senso comum. Então, eu carrego no meu corpo estereótipos que são considerados indígenas, e, por conta disso, eu tenho respondido muito beosa historicamente na minha vida tão curta, de ex-missionário, inclusive, né, que eu não sou do século XVI, mas eu fui arrancado da minha aldeia com 8 anos de idade e fui estudar em internato para crianças indígenas aprenderem a ser gente. E aí eu fui lá aprender língua portuguesa e os conhecimentos dos não-índios, né? Estou falando dessa historinha só para reafirmar essa coisa do pertencimento que está marcado na pele. E nesse contexto muito violento de construir uma nação, a cara da nação brasileira, foi inventado, ou melhor, não vou falar a palavra inventado, porque do ponto de vista histórico, invenção tem um sentido que é interessante, né? Então foi criada uma coisa muito perversa, né, de um antropólogo de formação norte-americana, brasileiro, que foi o Gilberto Freire, que criou essa ideia da democracia racial. Então, ele teorizou longamente para dizer que, no Brasil colônia, as relações nunca foram tão violentas como outros historiadores diziam, e como os movimentos, né, negro diziam, porque as relações sempre foram muito saudáveis. Os senhores eram tolerantes com os escravos, e os escravos, inclusive, até gostavam dos senhores, porque os senhores eram muito agradáveis com eles.
Né? E aí ele remonta toda uma história para dizer que nós somos um país tranquilo, que todo mundo se gosta, todo mundo se abraça, e que esse negócio de racismo, isso é conversa mole para boi dormir, que isso não existe. Né? E que o Brasil é esse país, então, de uma democracia racial. Né? Logicamente que, algum tempo depois, né, muitos pensadores, intelectuais, pesquisadores questionaram essa ideia, né? E aí eu gostaria de trazer, inclusive, para nós hoje, poxa, o censo do IBGE de 2010 demonstra coisas assim muito evidentes, muito óbvias, que eu não sei exatamente as porcentagens, mas eu vou mais ou menos chutar umas coisas assim do tipo 80% da população analfabeta brasileira é negra e indígena, né? Tipo 70% da população carcerária brasileira são negros e indígenas. A maior parte das pessoas que moram nas periferias, em regiões de risco, são pessoas de pertencimento negro e indígena. Né? As pessoas que recebem os salários mais baixos no Brasil, né, são pessoas negras e indígenas, e por aí vai. São dados que evidenciam, obviamente, que esse discurso, essa falácia de democracia racial, definitivamente é um equívoco ou uma perversidade criada. Né? E que, ao invés de democracia racial, na verdade, o que nós assistimos no Brasil historicamente é um racismo cordial. É um racismo cordial no sentido de que, no espaço público, agora, no nosso tempo, nós até vemos, de fato, né, as pessoas aparentemente convivem bem nos espaços, mas nos espaços privados são os espaços por excelência do racismo, que é onde acontecem as piadinhas, né, isso é coisa de preto, né? A gente assistiu aí, lamentavelmente, por exemplo, o caso do repórter aí da Rede Globo, né, que a expressão, né, que ele fez, e isso é uma coisa corriqueira, né, no dia a dia, nas cidades e nos lugares pelo Brasil afora. Então, o racismo de hoje, né, essa é uma reflexão que eu faço, ele nos remete a duas situações que são complementares. A primeira delas é que a diversidade e o que a gente chama de diferença, né, que tem a ver com esse pertencimento, eu fico pensando tanto no pertencimento negro quanto no pertencimento indígena, eles foram transformados historicamente em desigualdade. Então, a diversidade foi transformada em desigualdade. Aí eu vou fechar um pouquinho o foco, né, porque, além do pertencimento caiapó, vou abrir um parênteses para dizer assim, sabe, só para provocar. Eu não sou índio, eu sou caiapó. As pessoas, às vezes, sabe, não conseguem entender isso. Eles perguntam, você é índio? Eu falo, não sou índio, não. Eu sou caiapó. E, além do meu povo caiapó, existe no Brasil mais 350 povos diferentes. Índio não contempla a nossa diversidade, e índio, como diz o Daniel Munduruku, é um metal, que tem número atômico, massa atômica, e nós não somos isso definitivamente. Provocaçãozinha, fecha parênteses. Aí lá vai continuando, né? Então, assim, a nossa diversidade foi transformada historicamente numa desigualdade, nos jogou nessa condição de exclusão em que estamos atualmente. Então, só para pensar em números, né, estimativas, né, segundo os dados aí, levantados por historiadores, antropólogos, arqueólogos, linguistas, em 1500 existia no Brasil algo em torno de 10 milhões de pessoas que os portugueses colonizadores identificaram como índios. 10 milhões de pessoas falantes de mais de 1.300 línguas diferentes e que compunham centenas e centenas de povos diferentes. Num período muito curto de tempo, em poucas décadas, esse número total de povos originários foram quase levados a uma extinção, né, pelo grau da violência do processo colonizador. Então, esse é um aspecto. Então, a diversidade que, historicamente, se transforma em desigualdade. Aí, um outro ponto tem a ver com a questão do percurso histórico da escola. A escola, o Luiz Althusser, em Aparelhos Ideológicos de Estado, ele coloca que a escola é um aparelho ideológico de Estado por excelência. Ele chega a dizer assim, olha, a escola hoje equivale ao que a igreja equivalia na Idade Média. Né? A escola, portanto, é o espaço da violência, é o espaço da reprodução da violência, é o espaço da reprodução dos valores da classe dominante. Obviamente que nós, aqui, educadores, né, eu acho que temos consenso
que o Althusser exagerou, né? Porque, afinal de contas, a educação é uma ação política. É uma ação política válida tanto para a classe dominante quanto para nós que estamos aqui nos grupos dos que não querem ser dominados. Mas, enfim, aqui no Brasil, historicamente, a escola então, ela tem se prestado a produzir preconceito, a produzir a discriminação, a reproduzir, né, essa política de homogeneizar o que é tão diverso. Por exemplo, quando se fala em África, né? São africanos. Poxa, mas a África, o que é a África, afinal de contas? É uma unidade homogênea? Né? Aí, os nossos alunos, para eles, a África é como se fosse um grupo homogêneo, e a África é uma coisa muito mais diversa do que nós imaginamos. Do que nós imaginamos mesmo, porque a gente não conhece quase que nada do continente africano, por exemplo. Assim como é possível pensar, isso que eu provoquei ainda agora há pouco, de falar assim que índio não nos representa, porque nós compomos hoje, nossos povos, mais de 350 povos diferentes, falantes de aproximadamente 300 línguas diferentes. Eu, quando criança, assim, bem iniciando os estudos, os colonizadores, professores colonizadores, me deixavam meio confusos, porque eles chegavam na escola, dentro da nossa aldeia, e diziam assim: o Brasil é um país do milagre linguístico. De norte a sul, de leste a oeste, todo mundo fala a língua portuguesa. Isso mexia com a minha cabeça, porque nós não falávamos a língua portuguesa. E nós estávamos aprendendo a língua portuguesa sob pressão, sob violência. Olha, violência de ter que arrancar tronco de árvore assim, muito grossa, pela raiz, ter que cavar e arrancar a raiz da árvore, porque nós não acompanhávamos a lição de língua portuguesa no ritmo que eles queriam, que os missionários queriam dentro das aldeias. Eu não estou falando do século XVI, não, estou falando de ontem, né? Assim, historicamente ontem, que eu estou falando da minha história. Então, a escola é uma agência de violência histórica. Mas a escola ela não pode, e nós, educadores, não podemos permitir que a escola seja perpetuadora dessas relações violentas. Daí pensar que a escola que educação é um ato político. E que nós, professores, educadores, obviamente que somos agentes políticos. E nós não podemos pactuar com essa violência histórica que a escola tem reproduzido e que tem reproduzido porque ela reproduz os valores da classe dominante. Mas nós não podemos permitir que isso ocorra. Né? Por outro lado, eu queria pensar assim numa questão, né, que está muito posta também na escola, que também já foi falado, vou só citar aqui rapidamente, que é apresentar as nossas diversidades indígenas, africanas, afro-brasileiras, apresentar essas diversidades como como folclore, né? Ou como algo preso a um passado congelado no tempo, no passado efetivamente. Aí a escola vem, então, os professores, né, vêm ensinar nas aulinhas que os indígenas, por exemplo, tiveram uma importância na formação do Brasil. Poxa, olha só, a gente gosta de comer farinha, a gente gosta de comer peixe assado, nós tomamos banho todos os dias e nós gostamos de andar descalços. Os indígenas ensinaram isso para a gente, está aí, gente. Foi isso aí que ficou aí no dia 19 de abril, diga-se de passagem, que é o dia de lembrar dessas coisas, né? Que brasileiro gosta de comer farinha, peixe assado, tomar banho e andar descalço, não sei o que mais. Dia 19 de abril, depois encerrou. Então, a gente verifica que, né, a escola tem sido uma agência de fomento, né, dessa perspectiva, dessa formação violenta e opressora na sociedade brasileira. Como diz o Ailton Krenak, né, grande líder indígena, o Brasil foi construído sobre cemitérios. Né, e aí eu, novamente, vou me focar para os povos indígenas, porque durante os tempos iniciais da colonização, os colonizadores faziam questão de destroçar as aldeias e construir nos grandes aldeamentos grandes igrejas, missões, né? Grandes igrejas, missões para definitivamente apagar as tradições originárias dos nossos povos. Então, assim, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008,
que estabelecem a obrigatoriedade do estudo, do ensino ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, é uma brecha que foi aberta para que a gente faça uma política de ruptura com essa perspectiva educacional eurocêntrica. Essa perspectiva educacional em que não tem índio, não tem negro, não tem mulher, não tem criança, só tem homem branco. E que a história, essa perspectiva histórica, ela é, então, a verdade absoluta e que não há espaço para pertencimento e para os nossos povos e para as nossas histórias e para as nossas memórias. Então, infelizmente, né, eu vou fazer esse parênteses também e lamentar que, infelizmente, a lei não tem força, até agora não teve força de ser algo objetivo, de ser algo efetivamente executado nas escolas. Porque, apesar da legislação, que eu não tenho nenhuma dúvida que foi um avanço, do ponto de vista prático, muito pouco se faz. Né? Os discursos preconceituosos, os currículos, né, das disciplinas permanecem, né, opressores, e as próprias faculdades que gostam de fomentar essas discussões, os cursos de licenciaturas, os cursos diversos nas universidades não têm coragem de fazer uma reestruturação curricular para que as questões afro-brasileira, indígena e africana estejam nos currículos de formação de professores nas universidades. E aí o resultado disso é que as universidades continuam jorrando professores para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, professores que, obviamente, que não têm como ensinar a cultura indígena, porque eles não aprenderam e não sabem nada sobre cultura indígena e que nem sabem que existem povos indígenas no Brasil. Né? Isso é uma coisa muito comum e o material didático continua sendo o mesmo reprodutor de preconceitos, discriminação, racismo e tudo mais. Então, assim, é o momento de nós repensarmos as relações escolares, repensarmos os currículos escolares, colocando sob suspeita a história oficial, romper com esse currículo normativo eurocêntrico, romper com a perspectiva colonizadora da escola. Então, só referendando, né? Temos o dever, né, como agentes políticos e como professores, portanto, como educadores, temos o dever de romper com o folclorismo, com o pertencimento afro-brasileiro, africano e indígena, né, preso ao passado, né, congelado no passado, e como algo generalizado. Né? Nós, obviamente, que temos que desenvolver o espírito crítico e de pesquisador, porque é muito básico para nós indígenas pensar assim que, poxa, efetivamente, né, o povo brasileiro não conhece a nossa história e as nossas memórias, não conhece nem passado e nem muito menos presente, rejeita o presente, né, que é um presente de uma diversidade muito grande. E aí eu pensei assim, por que aprender e ensinar relações étnico-raciais na escola? Aí eu ensaiei algumas respostas que seria assim: para desmistificar preconceitos, para evidenciar as contribuições dos nossos povos na sociedade e na formação do povo brasileiro. Vou só fazer um parênteses para contar uma historinha que eu já contei num vídeo que circula por aí, que é assim: eu estava numa aldeia, eu trabalhei com o povo Guarani, eu coordenei a escola Guarani em São Paulo, as escolas Guarani em São Paulo, Mibiá. Os Guarani são formados em três, né, em três segmentos, são Mibiá, os Nhandeva e os Kaiowá. Eu tive o privilégio de aprender muito com os Guarani em São Paulo quando eu estudei lá na PUC de São Paulo. Fui convidado e aceitei o desafio de coordenar as escolas nas aldeias. Um grande desafio porque os Guarani e Mibiá de São Paulo não falam a língua portuguesa, eles falam a língua Guarani, que é do tronco tupi. Então, em uma das estadas, em um dos dias de trabalho na escola, a TV Cultura chegou na escola para entrevistar uma liderança chamada Olívio de Ecupé, que é um escritor guarani. E então eles arrumaram, né, todos os equipamentos, e quando a moça ia começar a entrevista, o celular do Olívio tocou, e o Olívio fez sinal assim, né, espera aí um pouquinho. E aí ele atendeu o telefone, quando ele terminou de atender, a moça, né, assim com um rosto estranho, falou assim: "Uai, mas você não é índio? Como é que você usa celular?" Aí o Olívio falou com ela assim: "Olha, moça,
eu vou te dar uma seguinte resposta, entendeu? Se você acha que eu não posso usar celular, então a gente vai ter que assinar aqui um tratado que você não vai poder comer peixe assado, você não vai poder tomar banho todos os dias, você não vai poder comer maracujá, você não vai poder comer tomate, você não vai poder comer mamão, você não vai poder comer chocolate. E aí ele fez uma lista enorme de coisas que ela não pode fazer. E não fale, por favor, a palavra Brasil, que essa palavra é nossa. Porque se for assim, a gente tem que registrar de maneira, né, efetiva, de maneira em forma de decreto essas coisas. Né? Mas isso, na verdade, é uma bobagem, né? Porque, afinal de contas, as tecnologias e os conhecimentos devem ser para a humanidade e devem ser usados de maneira respeitosa. Mas por que aprender a ensinar as relações étnico-raciais na escola? Continuando. Para promover uma reparação histórica, porque a história oficial mente. A história oficial é mentirosa. Ela silencia os nossos povos, ela distorce a história dos nossos povos. Eu estou falando de povos indígenas, povos africanos e povos brasileiros, afro-brasileiros. E o que mais? Para que as pessoas respeitem, reconheçam essa diversidade brasileira e percebam que o povo brasileiro é um povo bonito, é um povo da diversidade. Né? Assim, infelizmente, uma parcela muito grande da população brasileira quer buscar a sua raiz originária do outro lado do Oceano Atlântico, lá na Europa. Então, as pessoas ficam querendo achar a sua ancestralidade na Espanha, em Portugal, na Itália, não sei aonde e tal. Só que os sujeitos são daqui, são originários daqui e não têm um mínimo de humildade para tentar entender essa sua raiz originária, ancestral aqui desta terra, ou, né, da África, né, da matriz africana. Então, esse é um problema aí que tem que ser resolvido e que eu penso que ensinar e aprender as relações étnico-raciais na escola tem a ver com essa questão. Então, esse passado opressor, né, que atravessa a escola e toda a sociedade, quer se perpetuar. E a gente vê isso no cotidiano, no dia a dia. Eu vi uma charge no dia 13 de maio, a data da abolição da escravatura, né? E aí eu vi duas charges assim que me chamaram a atenção. Uma delas, então, era os abolicionistas. Eu não quero reproduzir preconceito, não, tá, gente? Nem quero machucar ninguém, vou só relatar. Então, os abolicionistas, todos branquinhos dos olhos azuis, entendeu? Comemorando com bebidas finíssimas e comidinhas muito finas, comemorando a abolição, e uns negros, né, baixados, limpando o chão da bebida que derramou, da comidinha dos branquinhos que caiu no chão, e eles limpando. Era a comemoração da abolição da escravatura. Aí uma outra charge era o feriado. Era um feriado, né, aquela insistência de comemorar e transformar o 13 de maio, né, como feriado, ligado à questão africana, afro-brasileira. E aí, então, um feriado, né, imaginando o feriado do 13 de maio, as pessoas endinheiradas, né, nas praias, pegando sol, se bronzeando e brincando, e na mesma praia, aqueles que deveriam estar livres, né, estavam vendendo picolés e carregando um monte de coisa pesada, vendendo, né, o dia inteiro, enquanto as pessoas estavam comemorando o dia da abolição. Essas histórias são interessantes. Então, assim, eu queria me reportar a essa coisa, voltar um pouco assim nessa coisa, né, de que insistentemente querem dizer assim: poxa, mas você então não é indígena. Você não é indígena porque você é doutor. E tem mais provas de que você não é indígena. Você usa tênis, sapato de couro, e você usa calças, né, jeans, sei lá, e você usa, sei lá, um tanto de coisas que não tem nada a ver, você estudou, e você mora numa casa na cidade, então você definitivamente não é mais índio. Aí isso me remete a uma questão de que essa violência histórica contra os nossos povos, ela vai se reordenando, se rearranjando. No início dos tempos coloniais, em primeiro lugar, no início da invasão, né, europeia aqui, nesse lugar que apelidaram de Brasil, os colonizadores desconfiavam que os nossos antepassados não eram gente, não eram humanos. Teve que vir uma bula papal em 1537 para dizer que os povos indígenas eram humanos. Não porque o Papa
Paulo III era bonzinho? É porque eles queriam catequizar os indígenas antes que os protestantes chegassem, porque, afinal de contas, nós estávamos no contexto das reformas religiosas europeias e que isso pegava fogo pelo mundo afora. Reconheceram nossa humanidade, só que, na sequência, a coroa portuguesa, com a bênção da igreja, decretou as guerras justas. O que é a guerra justa? A guerra justa é uma coisa oficial da coroa portuguesa que diz assim que todo indígena que não aceitar as ordens da coroa portuguesa e que não aceitar a conversão para o cristianismo será eliminado, né, naquele mesmo momento. Tá, beleza, aí então eu vou aceitar, porque eu não quero ser, né, morto com bala, com tiro. Beleza, então você aceitou, agora você vai virar escravo, né, que era a opção que restava. Aceite a conversão, aceite as ordens da coroa portuguesa e se transforme em escravo. Ou então morra. Isso é a guerra justa decretadas, as guerras justas decretadas pela coroa portuguesa e que vigorou até o início dos tempos republicanos no Brasil. Aí eu quero me reportar a um outro momento histórico, que é o século XVIII. No século XVIII, o Marquês de Pombal chegou no Brasil, né, cheio das luzes iluministas lá, né, que estava pipocando na Europa, e ele chegou, então, com um projeto que ele denominou Diretório dos Índios. O que é o Diretório? Aí o Marquês de Pombal apresentou um documento com 95 artigos que dizia que o Diretório era a concessão de cidadania para os povos indígenas. Né, nós, coroa portuguesa, queremos transformar todos os índios em cidadãos. Mas o que é a cidadania que vocês, portugueses, estão oferecendo para a gente? O seguinte, vocês vão receber nome e sobrenome português, vocês vão poder casar com portugueses, nós vamos colocar homens e mulheres portugueses dentro da aldeia para vocês casarem, vocês vão ser obrigados a falar somente a língua portuguesa e vocês vão, então, morar em casa, em vilas, vamos construir cidades para vocês. E como vocês vão morar em vila, vocês não vão precisar mais de terra, deixa que as terras a gente toma conta. Né? Então, olha só, né, a cidadania que a coroa portuguesa estava oferecendo, na verdade, a gente pode apelidar de etnocídio. Não pode mais falar a língua portuguesa, não vai mais precisar de terra. Né? É transformar o índio em não índio, é arrancar o espírito indígena do sujeito. Né? Essa é a cidadania que a coroa portuguesa estava oferecendo para os nossos povos no século XVIII. No final do século XIX, dando assim, alguns saltos históricos, né, no tempo cronológico, no século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, o Estado o Estado brasileiro, né, já éramos Brasil independente, criou a Constituição, a primeira Constituição de 1824, e depois a segunda Constituição já republicana de 1891. As duas primeiras Constituições, ambas no século XIX, não prevê absolutamente nada sobre indígenas. Os indígenas estão totalmente silenciados, não há absolutamente nada sobre os nossos povos. Aí um senhor chamado José de Alencar, né, que era o bambam do romantismo, escreveu uma série de obras, né, que apelidaram de indianismo, em que, sabe assim, as pessoas até caem na armadilha de falar, poxa, ele é legal, porque ele fala que os índios são bonitos, né, que os índios deixaram heranças para o Brasil. Aí o Alfredo Bossi, num livro chamado A Dialética da Colonização, ele faz a seguinte discussão, ele fala, olha, José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro e, particularmente, para interpretar a vida dos povos indígenas. Sabe por quê? Porque o que o romantismo do José de Alencar faz? Em primeiro lugar, ele vai dar nome e sobrenome para os indígenas. Português, nome e sobrenome português. Vai batizar e transformar todos os indígenas em cidadãos. E aí ele fala uma série de coisas e depois vai dizer, olha, e no final das contas, no final de todas as histórias do José de Alencar, o índio morre. Entendeu? Então, há um extermínio. No final da história, os índios morrem. José de Alencar fala o tempo todo, eles são bonitos, o cabelo dele é bonito, não sei o que é bonito, a cor da pele, blá, 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 mas morreu. E aí isso está muito bem expresso numa obra das artes plásticas, que é a Moema, a Índia Morta, do Vitor Meirelles, que está exposta na porta de entrada do MASP.
né, que é uma Índia belíssima e que está morta, né, que é exatamente o recado que o romantismo dá, fazendo coro, né, numa orquestra em que o Estado já está dizendo que exterminou, porque as constituições não falam absolutamente sobre indígenas, a arte e a literatura está dando o mesmo recado, que morreu, acabou. E aí, para, fechar direitinho, os grandes estudiosos, pesquisadores brasileiros do final do século XIX estão dizendo, né, que, inevitavelmente, os povos indígenas vão ser eliminados porque eles não conseguirão acompanhar o progresso nacional. E aí, um senhor super respeitado das ciências do final do século XIX, chamado Francisco van Hagen, que era membro, né, de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele vai teorizar exatamente isso e vai publicar exatamente essa obra falando do extermínio inevitável, inexorável, baseado no pensamento evolucionista darwinista. São espécies, né, fracas, frágeis, não vão conseguir acompanhar o progresso e, portanto, vão ser exterminados. E depois outros teóricos virão para dizer, tem data, o último indígena vai morrer no ano de 2000. 2000 nós vamos conseguir nos livrar dessa praga. Mais ou menos esse é o recado, né? E aí a gente vai chegar aí entrar no século XX, criando o movimento indígena nacional, né, buscando unificar a luta dos povos indígenas com as bandeiras comuns. E aí veio um recado muito forte na década de 80 de uma liderança chamada Marcos Terena, né, que questionaram ele assim, Marcos Terena andava em Brasília junto com Ailton Krenak e outras lideranças fazendo um movimento indígena e exigindo espaço na Constituinte. Aí disseram para eles assim, mas vocês são índios, como é que vocês estão circulando por aqui? Aí o Marcos Terena deu uma resposta que virou lema do movimento indígena brasileiro, que é assim, posso ser o que você é sem deixar de ser o que sou. Né? Aí, valendo para mim, então, eu sou doutor em História e vou dizer assim que eu nunca fui tão caiapó na minha vida quanto sou agora, e certamente que tudo que eu fiz, as pesquisas que eu desenvolvi em mestrado, em doutorado, me fortaleceram muito do ponto de vista étnico, né? Então, eu penso assim, nessa frase aí, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, transitando aí nos pertencimentos. Essa frase é muito bonita e muito forte. E a gente vê, então, que a violência ela permanece, ela não é só do século XVI, século XVII, século XVIII, ela é de agora, do século XXI e do ano 2017. Os dados de IBGE estão aí, né, muito evidentes para nós tirarmos as nossas dúvidas e conclusões. Eu diria que o Bi dos Palmares, olhando da forração do céu, deve ficar assim, impressionado com essa violência que não recua e que é do tempo dele, mas que é como que permanece. É dos dias atuais. E já caminhando aqui para um encerramento, tenho tempo para embarcar e amanhã estarei em Ilhéus, num outro evento. Então, assim, pensando, né, com a prática e ação de educador, eu diria que devemos, então, seguir pela contramão da estrada opressora, dessa estrada educacional opressora. Isso significa, então, assumirmos a educação como ato político, né, como diz o Paulo... na verdade, essa fala é uma fala do Paulo Freire. A educação necessariamente é um ato político e, portanto, somos agentes políticos e temos que ser agentes políticos para transformar essas relações sociais violentas que historicamente estão montadas. E devemos assumir, então, uma postura de produzir outras histórias. Que outras histórias? São as histórias que não estão contadas. A história está lotada de lacunas, de silenciamentos, de distorções. Então, cabe a nós, né, revermos isso. Vamos pensar assim, né, que já que os portugueses dizem que eles descobriram o Brasil, então vamos redescobrir, porque, poxa, tem tanta coisa que os brasileiros precisam saber, precisam entender, precisam conhecer, então vamos fazer esse movimento de redescobrimento do Brasil neste momento. E aí, do ponto de vista do pertencimento, nós, povos indígenas, a população afro-brasileira, a população de matriz africana tem que buscar o espaço do protagonismo na montagem dessas histórias e dessas memórias. Por excelência, isso não significa dizer que quem não
não se identifica como negro ou como indígena, não tem o direito, lógico que tem. Só que, neste momento, nós vamos contar a nossa versão, porque, particularmente, de novo fechando o foco para a questão indígena, a versão que nós conhecemos são versões de antropólogos e historiadores que nunca tiveram compromisso conosco. Eu sou de um tempo que eu sentava em mesa com antropólogo, e depois da minha fala, o antropólogo tinha a ousadia de dizer assim, olha, agora eu vou dizer o que ele quis dizer. Eu não quis dizer, eu disse e digo, porque nós, povos indígenas, estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos. Né? Então, assim, eu queria também dizer que, do ponto de vista de educador, como agente histórico, transformador, emancipador, nós temos que negar essa objetividade neutra, né, que nós somos ensinados a desenvolver e produzir conhecimentos posicionados sem medo. E conhecimento posicionado significa rejeitar essa coisa de índio como mito, né, de africano, né, ou de afrodescendente como folclore. Temos que escrever ou reescrever uma história sem máscara, sem folclorismo, né, e demonstrar historicamente a nossa resistência, a resistência dos nossos povos, e definitivamente romper com as lacunas e silêncios que foram impostos sobre os nossos povos. E aí eu queria, assim, fazer uma última abordagem, que seria assim, a de pensar na crise da modernidade e a possibilidade de diálogos interculturais. Né? Então, os iluministas, principalmente, né, mas é um pensamento que foi retomado dos renascentistas, mas, por excelência, os iluministas, no século XVIII, prometeram para nós uma felicidade, e uma felicidade pautada no progresso, que a humanidade seguiria um caminho de um progresso infinito que nos levaria a uma felicidade inevitável. Aí a gente chega no século XXI, ano 2017, a gente vê crise generalizada, crise econômica, crise social, crise ambiental, né, a juventude e os adolescentes dizendo que vão se suicidar, e a gente vê um caos geral na sociedade, para todos os lados, não só no Brasil, mas uma coisa assim mundialmente colocada. E aí a gente, então, eu paro para pensar sobre isso, e pensar, então, que o iluminismo prometeu um progresso. E aí eu fico imaginando, eu não vou provocar os cariocas, não, e nem Rio de Janeiro, vou pensar em São Paulo. Tá? São Paulo é a máquina do desenvolvimento nacional. Quando a minha filha saiu lá do Amapá e chegou pela primeira vez em São Paulo, no tempo que eu estava fazendo doutorado em São Paulo, aí nós saímos do aeroporto e passamos pela ponte Rio Tietê, e quando nós estávamos passando na ponte, ela fez assim, nossa, mas por que fede tanto aqui? Aí eu falei para ela, é o rio, apontei lá embaixo, é o rio. Aí ela falou assim, mas rio fede? Aí, sabe, essa pergunta dela me fez pensar assim, não é o rio que fede, não, o que fede é o desenvolvimento. É o desenvolvimento iluminista que fede. Desenvolvimento, olha só, 10 é a negação, né? Nós, povos indígenas, estamos apostando no envolvimento e estamos apostando no diálogo intercultural para que, né, haja alternativa viável para a vida no planeta. Porque, definitivamente, a vida do desenvolvimento está falida, está naufragada, está naufragando e eu diria que não tem retorno. Então, eu diria assim que tem que haver, sim, o diálogo intercultural com os povos indígenas, com os povos de terreiro, com os povos quilombola, com o movimento negro, com as parteiras, com as curandeiras, com os griots, com os farinheiros, com os pescadores, para repensar tudo, para reencantar. Porque o iluminismo desencantou, inclusive, né? Esse projeto de desenvolvimento, ele desencantou tudo. E o resultado é angústia e crise. Então, nós temos que repensar tudo, né? Buscar uma política de envolvimento e uma política de encantamento, né? Para que as coisas efetivamente mudem. E como diz o Boaventura Santos, nós temos, então, que pensar na produção de uma ecologia dos saberes, que é exatamente dialogar em pé de igualdade, porque, historicamente, nunca o eurocentrismo respeitou os nossos conhecimentos tradicionais. Então, eu diria assim, eu não estou autorizado pelo movimento indígena nacional,
mas eu vou ousar dizer assim que nós, povos indígenas, queremos o diálogo, a gente aceita, sabe? Por mais que eu tenha sido muito violento, em nome, né, da vida, em nome da terra, que é sagrada, território sagrado, nós aceitamos o diálogo, mas tem que ser respeitoso, porque historicamente nunca teve respeito. Então nós queremos que ciência e tradição dos nossos povos, as nossas ciências e os nossos conhecimentos sejam considerados iguais. Ciência, conhecimento acadêmico, conhecimento indígena, conhecimento africano, conhecimento afro-brasileiro, conhecimento de terreiro, conhecimento, né, de aldeia. Aí vamos dialogar para a gente tentar resolver o problema, porque o barco está afundando para todos. Não está afundando só para um ou para outro. As pessoas devem entender que a terra é sagrada. Enquanto não entender isso, a gente vai levar pancada. Eu lembro assim uma última história, que a gente já está, né, tempo avançado. Também lá com os meus parentes Guarani, lá em São Paulo. Aí a moça da Secretaria de Educação ligou para a escola, ligou para mim, dizendo que ela ia fazer uma visita na escola, lá na aldeia. Aí, quando ela falava que ia ter visita, eu falava para todo mundo, olha, meninos, todo mundo tem que vir calçado, com uniforme, traz caderno, traz caneta, traz estojo com caneta de todas as cores, entendeu? Vamos, né, eles querem que... E todo mundo enfileirado, entendeu? Ninguém pode nem se mexer. Aí, beleza, né? Ela chegou e viu todo mundo enfileirado, todo mundo calçado, todo mundo sentado na cadeirinha, bonitinho e tal. E ela achou legal, ela foi lá dando nota 10 para tudo e tal, e aí ela foi lá no quintal da escola e viu uma cena, era um dia de muita chuva e aldeia de Barro Vermelho, aí tinha um menininho de uns 4 anos, assim, passando a mãozinha no barro e fazendo marquinha na parede branquinha da escola, né? Eu gosto de brincar e falar que ele estava fazendo arte barroca. Aí estava lá. Aí a moça, quando ela viu isso, ela gritou meu nome, começou a falar um monte, mas assim, muito brava, falando que aquilo era um absurdo, que eu estava permitindo que o menino fizesse toda essa sujeira, e que a escola está toda suja de terra, porque eles estão sujando, e você permite essa sujeira toda, e sujeira e tal. Aí o pajé chegou, Tiramões, José Fernandes chegou lentamente, na calmaria toda dele, e falou assim, olha, moça, isso não é sujeira, não, isso é terra. Isso é terra. Né? Assim, terra, parece até cristianismo isso, viu? Mas não é, não. Eu não tenho nada contra o cristianismo, meu coração está muito tranquilo, viu? Eu já tive um pouco de raiva de cristianismo, mas assim, meu coração está muito tranquilo em relação a isso. Mas, enfim, terra é de onde viemos e para onde vamos. Então, se nós não entendermos esse caráter sagrado da terra, nós vamos continuar tomando pancada e vamos ver o navio afundar geral com todo mundo dentro. Então, assim, para encerrar, que é o último slide, eu queria lembrar, né, do preâmbulo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, da ONU, que diz que toda superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, além de não haver justificação para discriminação racial em teoria ou prática em qualquer lugar do mundo. E eu queria, então, dizer que a defesa da igualdade ela é fundamental. Nós temos que fincar a bandeira em relação à igualdade. Mas igualdade não pode significar anulação da diversidade e da diferença. Igualdade e diferença têm que andar de mãos juntas, e tem que haver políticas públicas do Estado, políticas focadas, né, para que a desigualdade seja banida, né, políticas de cota, políticas de emprego, enfim, políticas, né, étnico-raciais para os nossos povos. E, por último mesmo, eu quero lembrar assim, que eu queria dar esse recado para todos aqui, porque eu enxergo em todos aqui a alma indígena, sabe, há uma afrodescendente, uma vontade, né, de fazer esse diálogo, essa discussão. Eu queria dizer assim que os nossos antepassados, eles vêm nos ensinando que o diálogo é importante, que é muito importante dialogarmos, que é muito importante conhecermos lei, conhecermos teoria e fazermos a discussão com tranquilidade, que nós temos que buscar o diálogo com as instituições, com os museus, com as universidades, com as escolas, com o Estado. Isso é fundamental, né? O movimento indígena vem aprendendo isso.
Só que os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles também nos chamam no canto para dizer assim, olha, mas quando o diálogo estiver difícil e você estiver batendo na porta e eles não quiserem abrir a porta, chama toda a galera da aldeia e arromba, e faz na marra, porque é assim que tem que ser feito. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Edson. Maravilhoso. Arrepiante. Eu acho que dá um tempinho para a gente abrir, se alguém tiver alguma pergunta. E agora sim, a gente estende, na verdade, as perguntas para todas as falas. Então, desde o início até agora, se alguém quiser... É porque ela estava respondendo isso, né? Que diante dessa diversidade, cada indígena tem uma forma de expressar isso, inclusive por conta de uma questão linguística. Né? O meu povo mesmo, a gente identifica a terra originária como Pindorama. Só mais duas coisas assim, sabe? Uma delas é que as guerras justas, né, que eu me reportei, que o Estado português decretou contra os povos indígenas, eu diria que elas são reeditadas historicamente. Né? Então, o Diretório dos Índios foi uma reedição, eu diria, das guerras justas, e hoje tem reedições. Né? Então, hoje, por exemplo, tem a PEC 215, né? Talvez você já tenha ouvido falar aí, que é, na verdade, a tentativa do Estado parar de demarcar terras indígenas e tirar o título de terras demarcadas as que já estão demarcadas, indígenas e quilombolas. Né? Por exemplo, é uma guerra justa, né, que está sendo reeditada. Essa é uma coisa. Uma outra coisa, assim, vou tentando ser muito sintético, né, que meu trabalho de doutorado foi sobre educação escolar indígena diferenciada. E eu fiz um estudo de caso com o povo da minha mãe. A minha mãe não é Caiapó, a minha mãe é Caripuna, lá do Amapá. Eu sou filho de uma mistura de dois grupos diferentes, Caripuna e Caiapó. Então, a minha mãe não, o povo lá da minha mãe, que é também o meu povo, eu gosto de ser Caiapó, viu? Porque os Caiapó são... Aí assim... A educação escolar indígena diferenciada, né, que nós estamos hoje pautando, que estamos pautando desde o final da década de 80, ela está dizendo, em primeiro lugar, olha, nós não aceitamos mais a educação colonizadora, essa educação violenta que veio aqui impor língua portuguesa, impor conhecimentos que não tem nada a ver conosco, impor um currículo escolar totalmente descontextualizado com a nossa realidade. Então, o que nós queremos? Nós queremos uma educação bilíngue. Mas, sabe, bilíngue é o seguinte, a primeira língua é a língua nossa originária. E a segunda língua, nós vamos escolher, pode ser grego, pode ser, inclusive, latim. Ou também pode ser a língua portuguesa, entendeu? Mas, em primeiro lugar, nossa língua. Historicamente, o Estado nunca respeitou isso, e as nossas línguas elas são línguas vivas e línguas fluentes nas comunidades. Nós queremos uma educação diferenciada por conta disso, de que a educação da cidade... Eu vou provocar, viu, gente? Olha, a educação da cidade eu acho que não serve nem para a gente da cidade, entendeu? Muito menos para os nossos povos. Então, por favor, né, nós queremos uma outra coisa, que é o diálogo intercultural. Né? Nós queremos... Isso não significa dizer que nós não queremos diálogo com ciência acadêmica. Nós queremos, mas a ciência ela tem que chegar nas nossas comunidades, nas nossas escolas, se dispondo a dialogar respeitosamente com os nossos conhecimentos, em favor dos nossos projetos societários. E quem vai ser professor nas nossas escolas não vão ser mais os colonizadores, vão ser nós. Entendeu? Né? Porque... Vou contar uma história bem rápida, aí eu encerro. Tá? Que eu acho que as histórias elas são muito mais significativas para a gente entender essas coisas. Quando eu fiz o trabalho de doutorado, eu entrevistei uma moça chamada Jacira, que não é indígena, né? O nome, né, parece indígena, mas... A Jacira, ela fez concurso para professora no estado do Amapá. E aí, quando ela foi na Secretaria de Educação para receber lá o documento de nomeação, falaram para ela na secretaria que ela ia trabalhar na aldeia Caripuna, lá no Oiapoque, no Rio Curipi. Aí ela falou assim, mas eu achava que eu ia trabalhar na cidade. Aí o pessoal falou, não, você vai para a aldeia. Ela falou, mas onde que é essa aldeia? Aí ninguém sabia. Ninguém sabia, entendeu, onde era. Aí deram uma dica para ela, olha, vai para o Oiapoque, chegando no Oiapoque, vai na FUNAI, que o pessoal da FUNAI te indica, leva carta, entendeu, para a comunidade e tal. Aí ela foi e o pessoal lá da FUNAI do Oiapoque estranhou, falou assim, o quê, mas você vai dar aula na aldeia Caripuna? Aí ela falou, tá aqui a carta aí, tá, beleza, vamos te levar lá, né? E aí uma viagem longuíssima de carro até a aldeia do Manga.
Aí na aldeia do Manga pega uma catraia, uma voadeira, que são umas 10 horas subindo o rio Curipia, e aí já quase anoitecendo, o pessoal da FUNAI deixou ela lá e falou, olha, a gente tem que voltar porque está anoitecendo e a gente não quer pegar o rio à noite, muito tarde. E aí ela subiu para a aldeia e chegou lá, ela pegou o documentinho dela e apresentou para um rapaz, primeiro que ela viu, e falou, né, que eu sou professora e tal, vim dar aula, e ele falou um monte de coisa para ela que ela não entendeu, lógico, ele falou na língua deles, né, caripuna. E aí ela levou um susto, né, e ela viu um outro rapaz lá na frente, foi lá falar com ele, e ele falou de novo, né, e ela não entendeu, e aí ela fez isso com várias pessoas. E ela começou a chorar e sentou numa pedra e chorou durante muitas horas, até que chegou uma liderança lá com ela e falou assim, mas minha filha, você vem dar aula aqui? Como assim? Você não fala a nossa língua, você não conhece nada sobre a gente, como que você vai dar aula aqui? Aí eu vou parar aqui essa história, só para a gente pensar que essa história ela não é do século XVI, não, viu? Ela é de agora, muito recente. Né? E aí, só para complementar essa mesma história, a diretora, Anicá, lá dessa mesma escola caripuna, ela me levou, a gente conversou bastante sobre material didático diferenciado, que não existe, o Estado brasileiro cria lei, mas não cumpre a lei, porque o material didático... Aí ela me levou na biblioteca e falou, olha, eu vou te mostrar, entendeu? Aí ela me mostrou pilhas e pilhas de livros dessas editoras que circulam no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, só que os meninos não falam a língua portuguesa, entendeu? Aí ela falou comigo assim, o que a gente faz? Aí eu falei, vamos fazer fogueira, né? Pessoal, eu queria parabenizar todos os trabalhos e agradecer muito a participação de todo mundo. Acho que, como algumas pessoas citaram, né, estamos em tempos perigosos, né, de retrocessos. Então, assim, fortalecer os espaços de compartilhamento e diálogo, acho que mais do que nunca é muito importante, né? E essa jornada ela faz parte de um programa que se chama Programa de Formação com Professores, tá? Que é nosso programa de atividades e cursos e seminários voltados especificamente para professores, educadores e interessados em educação. E a gente está no finalzinho do ano, então nossas ações estão terminando, mas ano que vem a gente também vai ter mais ações voltadas para vocês especificamente. Então, fiquem de olho e fiquem conosco, por favor. E obrigada.